Família Eletrônica Fácil, eu preciso que vocês sejam muito sinceros comigo nesse momento. Você já teve dificuldade em pegar uma placa eletrônica e começar a testar ela passo a passo? Muitas das vezes você se sente perdido ao olhar uma placa eletrônica como essa de fonte chaveada ou qualquer outra placa, a ponto de muitas vezes acreditar que você seria incapaz de testar esse circuito eletrônico, você não tem nem ideia como usar o multímetro, ou usar o osciloscópio, ou qual método e estratégia aplicar na prática para poder achar o defeito da placa eletrônica. Você já ficou, inclusive, muitas das vezes desmotivado e triste por olhar para a placa e tentar até mesmo trocar um componente ou outro ali na tentativa e erro, ali vai trocando, vai substituindo e mesmo assim a placa não volta a funcionar. Você já passou por esses problemas, inclusive ficar, tempo e dias tentando arrumar uma placa e não sai da estaca zero e tem que dar a placa para o cliente, o equipamento tem que voltar para funcionar, ou até mesmo o seu equipamento que queimou na sua casa, seja TV, notebook, MacBook, ou qualquer outro tipo de equipamento, dá problema e você não conseguir arrumar. Você já passou por alguma dessas situações? Se sim, escreve aqui para mim no campo de comentários, meus queridos. Eu já passei por isso, porque o professor Rodolfo, que aqui ensina com muito amor e carinho o fantástico mundo da eletrônica para vocês, tem como grande meta, nesse curso aqui que a gente vai dar para vocês, ensinar vocês a desbravarem as fontes de alimentação chaveada com tranquilidade, seguindo um passo a passo, onde a gente vai segmentar ao máximo onde pode estar o defeito da placa. Então o sintoma de defeito é esse. O que eu faço? Faça isso. Vamos buscar o defeito nesse bloco da placa. Tá acontecendo A, B e C aqui. Então vamos segmentar aqui e vamos achar o defeito neste bloco da placa. Para que a gente possa, no menor tempo possível, encontrar o defeito, o mau funcionamento do sistema e evitar troca de um monte de componentes que muitas das vezes não tem nada a ver com aquele defeito que está apresentando, com aquele sintoma. E então sendo o mais assertivo possível no diagnóstico da nossa falha que pode estar acontecendo aí na fonte de alimentação chaveada, topologia flyback. Perfeito? Então, neste curso aqui, a gente busca abrir a mente de como usar os instrumentos de medição para que você possa ser o mais assertivo possível, com o maior rendimento possível, localizar o defeito da sua fonte chaveada. Fechou? Tá curioso? Já escreve "estou curioso" aqui no campo de comentários. Vamos que vamos. Tamo junto. Vamos pra cima! Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e Escola Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, muito mais do que seu grande amigo, seu grande parceiro, que te ensina eletrônica do zero rumo aos primeiros reparos de placa eletrônica. E hoje estamos começando aqui a Semana do Técnico Rigol, um evento 100% online e gratuito promovido pela Rigol Technologies aqui no Brasil, onde a Rigol reuniu um time de especialistas na área de notebook, MacBook, iPhone, Starlink. Nossa, é tanta aula fenomenal que você tem que se inscrever gratuitamente nesse evento, onde vai acontecer durante essa semana uma série de aulas maravilhosas. São 2 aulas por dia, uma às 7 da noite, outras às 8h15 da noite, 8h20 da noite, onde você vai aprender tudo e mais um pouco sobre o reparo de placas eletrônicas, análise de circuitos usando o osciloscópio, multímetro de bancada, fonte de bancada, carga eletrônica, entre todos os instrumentos faixa preta da Rigol, que turbinam o seu dia a dia e fazem com que você consiga reparar e analisar a placa de circuito muito mais rápido, porque com a qualidade da Rigol não tem para ninguém, não é verdade? Então se inscreva gratuitamente na Semana do Técnico Rigol. O primeiro link está aqui na descrição do vídeo. Você vai fazer a inscrição, vai para o grupo VIP do WhatsApp e lá você vai receber então todas as aulas, todos os materiais e um formulário que você deve preencher, pelo amor de Deus, com a palavra-chave de cada aula. Tá bom? Que cada professor vai falar em algum momento específico de cada aula. Se você acertar todas as palavras-chave, você poderá concorrer ao osciloscópio, entre outros equipamentos da Rigol, sem pagar absolutamente nada por isso. É isso, mas tem que acertar todas as palavras-chave. Combinado? Então o primeiro link está aqui na descrição do vídeo. E também, além de participar da Semana do Técnico Rigol, receber todas as aulas, não esqueça que, se você quiser turbinar sua bancada
com os instrumentos da Rigol no melhor preço do ano, no maior desconto do ano, na condição mais sensacional do ano. O segundo link é o link da Black November da Rigol, onde você vai lá nos distribuidores da Rigol e o melhor desconto, a melhor condição especial está lá. E você, para economizar o maior valor possível na compra do seu Rigol, o segundo link está aqui na descrição do vídeo também. Não esquece de, depois nesse segundo link, eu quero comprar o DH-802 da Rigol, o osciloscópio show de bola. Vai lá no site do distribuidor, conversa com ele, chama ele no WhatsApp lá e fala que você viu na Eletrônica Fácil na semana do técnico Rigol para ele dar o maior desconto do mundo para você. Fechou? Tamo junto? Bora pro conteúdo, bora analisar a fonte chaveada passo a passo para achar esse defeito top de linha nessa placa. Vamos que vamos. Vamos para cima. Meus queridos, é muito comum você nem saber por onde começar no teste de uma placa de fonte chaveada ou qualquer outro tipo de placa, tá? Então, essa é a primeira dificuldade, não saber nem o início do teste. Porque se não sabe nem o início, fica muito difícil você gradativamente testando bloco por bloco da placa até achar o defeito dela, tá? Quando nós falamos de fonte de alimentação, grava isso que o professor Rodolfo está te falando aqui, que é uma dica para os iniciantes, até mesmo para quem tem uma certa experiência já na área de eletrônica, tá? E que está entrando na área de fonte chaveada. O mínimo que deve existir dentro de uma placa de fonte de alimentação chaveada é um conector de entrada de alimentação AC, que é esse conector aqui, né? Olha lá. Ó. Então aqui nós temos um conector onde você vai ligar a placa na tensão do nível da rede elétrica, né? 127, 220 volts, etc. Um conector de entrada de alimentação AC e um conector de saída, onde vai sair a fonte, o nível de tensão da fonte DC. Por exemplo, ela vai entrar 127 volts e vai sair 12 volts, 15 volts, 9 volts, aí vai depender de cada tipo de fonte de alimentação. Então, bata o olho na sua placa, fonte, e você vai ter que localizar isso aí visivelmente. Não vai ser tão difícil assim. Principalmente porque a alimentação AC geralmente é usada esse tipo de conectores aqui ou conectores parecidos. E a alimentação DC na placa, quando você bate o olho na placa, vai aparecer isso aqui que eu vou te mostrar agora. Ó. Olha lá que bacana. Ó. Então aqui a gente tem um conector que está falando aqui, ó. Opa, tem pino aqui que é GND, que é o negativo, outra é 12 volts A, 12 volt. Perfeito? Então aqui já fica bem claro para a gente que nós vamos ter níveis de tensão DC de saída da placa, tipicamente em 12 volts para esse caso, tá bom? Então localizou o conector de entrada de alimentação AC, saída DC, você já sabe o início da alimentação e o destino da tensão já regulada, prontinha para que alguma placa de funcionamento, por exemplo, com a placa principal de Smart TV ou outras placas com funcionamento digital de processamento recebam essa tensão e exerçam aquilo que elas têm que fazer dentro do equipamento que está com defeito. Tá bom? Gente, depois que você então localizou os conectores de alimentação, eu recomendo para você, por questões de segurança, descarregar os capacitores da sua placa eletrônica. Por quê? Porque esses capacitores aqui, principalmente aqueles que ficam logo perto da ponte retificadora, né? Então a fonte de alimentação chaveada, ela entra com tensão AC, tem o filtro de EMI, tem a retificação que converte o sinal alternado em contínuo e o filtro capacitivo, tá? Tem placas que usam 1, 2, 3, 4, 5 capacitores, vai depender da arquitetura da placa, tá? E nesse capacitor aqui, que é o do link DC, do filtro capacitivo, você vai notar que olhando para ele, vai marcar uma tensão alta, por exemplo aqui, ó, 450 volts. Então, poxa vida, ó, se esse cara aqui pode armazenar até 450 volts, quer dizer que ele pode ter uma tensão armazenada aqui perigosa entre os seus terminais e você pode tomar um choque elétrico, tá? Então, qual que é a recomendação? Antes de ficar tocando, segurando na placa, para você fazer uma inspeção visual, para você fazer com tranquilidade, o que que você faz? Você pega os terminais aqui do seu capacitor, tá bom? E aí, pessoal, existem várias maneiras de você descarregar essa tensão, essa energia residual, tá? Uma muito simples e que vocês vão conseguir realizar na prática é você pega uma lâmpada incandescente halógena, que você ainda encontra aí no mercado, tá? Coloca num receptáculo, num soquete, pega 2 fiozinhos. Por exemplo, aqui a gente tem o fio com plug banana, né? E aí você vai pegar
o plug banana e vai tocar aqui. Aqui não tem polaridade fixa, tá, pessoal? Use luvas de preferência para você não tomar choque elétrico, não ter contato com as partes metálicas. Vai tocar, aqui eu soldei 2 terminaizinhos para facilitar as medições. Vai tocar, por exemplo, aqui, ó. Olha lá, ó. Pronto. Toda a energia residual do capacitor foi para a lâmpada vai dar uma piscadinha e apagar. E pronto, está totalmente descarregado o seu capacitor. E você pode repetir isso aqui para qualquer capacitor da sua placa se você sentir inseguro, tá? E aí você descarregando todos os capacitores, o que você tem que fazer? Checar se realmente descarregou. Como é que você faz isso? Através do teste com o multímetro que eu vou fazer agora para vocês. O multímetro que nós vamos utilizar aqui para fazer o teste, pessoal, é o DM858 da Rigol, multímetro de bancada da Rigol, simplesmente espetacular, com até 5,5 dígitos, tá bom? Ou seja, tem uma precisão simplesmente brutal para fazer testes de até milivolts, chegando até microvolt, dependendo da aplicação prática também. Multímetro simplesmente sensacional, tá? Você pode usar um multímetro que esteja na sua bancada ou também turbinar com o DM858 da Rigol, tá bom? Vou clicar aqui no menu, vamos selecionar tensão DC, para poder medir a tensão DC que possa estar residual na nossa placa lá nos capacitores para poder fazer o teste prático, tá bom? Agora vamos para a placa. Ponta positiva, aqui negativa aqui. Ah lá, gente, temos uma tensão de 2 volts no capacitor. Então 2 volts é uma tensão que já não causa risco, né? Não causa perigo, caso você toque acidentalmente no terminal do capacitor. Tá bom? Uma tensão já que vai oferecer uma segurança muito maior para você trabalhar, tá? Checou que os capacitores então descarregaram bonitinho, agora você pode ir para o próximo passo. Pessoal, aqui a gente tem uma lâmpada em série montada numa caixinha, bonitinho, né? Então você tem a entrada aqui, ó, entrada de energia da nossa lâmpada em série. A lâmpada em série tem fusível, tá? Tem 2 lâmpadas para você colocar um pouco de mais potência, lâmpada de série menos potência, e aqui tem a saída para daí ligar na sua placa, tá? Então vamos pensar que essa aqui é uma lâmpada em série sofisticada, tá? Para você ter os primeiros testes, você não precisa disso, tá bom? Por exemplo, se você fizer uma lâmpada em série assim, ó, o mais básica possível, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, ó. Você pega aqui, ó, uma lâmpada incandescente halógena. Para trabalhar com análise primária de fonte chaveada, eu recomendo uma 220 volts, 60, 70 watts, tá? Beleza? Lâmpada incandescente halógena, soquete, 2 fiozinhos. E aí você vai fazer a ligação em série mesmo, tá? Nada mais do que isso, gente. Lâmpada em série, o nome em série já quer dizer exatamente o quê? Você vai colocar em série a sua lâmpada com a rede elétrica e com a placa. Então, olha que simples. Um fiozinho vai na rede elétrica. Então, esse cara aqui vai na rede elétrica. A corrente vai passar pela lâmpada e esse aqui você liga na alimentação da sua placa eletrônica. E o outro da rede vai direto para a placa. Tá bom? Só com isso aqui você já consegue fazer uma lâmpada em série para fazer os seus primeiros testes de curto-circuito em malha primária. Tá bom? Ah, mas pode colocar disjuntor também, professor? Pode, tem inúmeros tipos de lâmpada em série. Mas se você está começando, você pode pegar uma lâmpada incandescente, coloca no soquete, coloca em série da rede com a sua placa eletrônica e se tiver algum tipo de curto, ela já vai acender. E se ela acender, já indica que naquela malha primária, a parte de alimentação inicial da sua fonte chaveada ou da sua placa, pode existir um curto-circuito. Tá bom? Aqui a gente vai usar a nossa lâmpada em série, que já está prontinha aqui, ó. Beleza? Então ela já está conectada na rede elétrica lá atrás e a saída aqui vai ser ligada através dos cabinhos com o conector jacaré, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Então aqui vai um polo da rede elétrica alternada, um terminal do alternado, da rede e outro aqui da rede, que estão saindo lá da nossa rede elétrica e passando pela nossa lâmpada em série. E eu vou conectar esses 2 caras aqui agora onde, gente? No conector de alimentação AC da nossa placa eletrônica, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó. Então sai da rede, lâmpada em série, saiu da lâmpada em série, conector de alimentação AC da sua fonte chaveada, para a gente já energizar aqui e fazer os primeiros testes. Fechou? A chave liga e desliga aqui da nossa lâmpada em série, já está energizada, mandando atenção aqui para a nossa alimentação da parte primária da fonte chaveada. E agora tem uma medição que se a gente fizer, já mostra para a nossa tensão está entrando na parte AC, filtro de EMI, retificação com ponte retificadora
e filtro capacitivo, que é a tensão direto no capacitor aqui do link DC, na escala de medição DC. Então, vou pegar o meu multímetro de bancada, vamos colocar na escala de medição DC, tá? Vou colocar aqui na escala automática, beleza. Se tiver tudo bem, como está entrando 127, o pico em 127 é 179, 180 volts, vai ter mais ou menos 180 volts no capacitor do filtro capacitivo, se estiver tudo bem, tá bom? Então, vou pegar aqui o multímetro, ponta vermelha no positivo do capacitor, ponta preta no negativo do capacitor, com muito cuidado, ó, positivo aqui, negativo aqui, ó. Olha lá que belezinha, 173 volts, pessoal. Então, quer dizer que a tensão está entrando de forma show de bola, retificou, filtrou. Então, essa etapa do funcionamento da placa eletrônica está ok. É claro que a gente não sabe ainda a qualidade da tensão que está entrando, porque quem mostra a qualidade, a forma de onda, é o osciloscópio, tá bom? Mas só da gente analisar aqui, ó, mediu a tensão nos terminais do capacitor do link DC e tem 180 volts, 170 e poucos volts, você já sabe então que a retificação e filtro capacitivo já dão um sinal de vida, o que é ótimo para o início do nosso teste da nossa fonte de alimentação chaveada. Ok? Inclusive, o esquema eletrônico dessa placa eu vou mandar lá no grupo VIP do evento, nosso grupo de avisos, tá bom? Então, para quem está no grupo de avisos, a gente vai mandar esse esquema eletrônico dessa placa de fonte chaveada para vocês aprenderem, evoluírem e crescerem de forma maravilhosa, tá? E aqui o que acontece? Você já viu aqui que na parte de baixo a gente tem os 12 volts aqui do conector, né? E na parte de cima a gente tem os 0 volts. Então, quando você conecta o cabo aqui, ó, eu liguei aqui duas barrinhas de pinos, ó, 90 graus, ó, uma aqui na parte de baixo, outra na parte de cima. A ponta de medição positiva está aqui, ó. Vou ligar aqui para a gente medir o positivo de saída. E a ponta negativa, vou medir aqui, ó, o nosso negativo de saída, ó. Então, agora toda a tensão de saída da nossa fonte chaveada vai estar aqui, ó. E olha só, para nossa surpresa, quantos volts estão saindo da nossa fonte chaveada? 0 volt, galera, 0 volt. O que é exatamente terrível, porque se eu tenho tensão AC, que está entrando AC, retifica, filtra bonitinho no filtro capacitivo, 170 volts, a malha primária tem tensão e a malha secundária não tem tensão. E aí que entra a estratégia que o professor Rodolfo vai te ensinar agora, para que você possa então usar o osciloscópio para poder mapear onde pode estar o defeito na nossa placa eletrônica. E para fazer todas as análises com o osciloscópio, a gente vai usar o DHO802 da Rigol. Simplesmente o melhor osciloscópio de entrada da Rigol, da família DHO800, com 12 bits de resolução vertical. Isso quer dizer que ele é 16 vezes mais preciso do que os osciloscópios tradicionais de 8 bits na aquisição, o que vai trazer uma onda muito mais fiel, muito mais idêntica à realidade do sinal que está sendo medido. A precisão dele é muito maior, tá? Ele tem 70 MHz de largura de banda, 2 canais analógicos, totalmente touch, saída HDMI, alimentação com fonte externa via USB tipo C, que possibilita, inclusive, você, se quiser alimentar ele com Power Bank, também você consegue, tá? Decodificação full de protocolo, ou seja, é o osciloscópio que eu, professor Rodolfo, recomendo para você começar no mundo da eletrônica. É o osciloscópio ideal, no melhor custo-benefício para você fazer análise de fonte chaveada, sinais de placa de ar-condicionado, entre outros circuitos. Esse cara aqui pode ter certeza que vai virar o jogo no seu dia a dia no fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Vamos para cima. Professor, mais as pontas de medição do osciloscópio eu uso no vezes 1 ou no vezes 10? Gente, eu recomendo, tá? Que vocês comecem no vezes 10, ó. Então, x10, aqui, ó, x10. E o canal número 2, aqui é o canal número 1, identificado pela cor amarela, tá bom? E o canal 2 também x10, tá? A gente vai medir tensão de dreno, tensão de gate. Então, canal de medição azul, número 2, canal amarelo, canal número 1, a gente vai medir os dois sinais simultâneos, perfeito? Para fazer as configurações, você vem aqui no seu osciloscópio, veio no osciloscópio, clicou aqui no canal, aí é só colocar a atenuação aqui, ó, probe, tá 1x. Você vem e troca para
10x. Tanto no canal número 1, quanto no canal número 2. Olha lá. Probe. $10x. Fechou? Canal 1, canal 2 agora no 10x. Vamos para a placa. Garrinha de jacaré, nossa referência negativa. Eu vou conectar, eu posso conectar aqui no negativo da ponte retificadora, tá? Ou no negativo aqui do capacitor, tanto faz, tá? A nossa placa está desenergizada, tá bom, pessoal? Beleza? Sempre faça as conexões do osciloscópio com a placa sem energia por segurança, tá? E aí depois você energiza para fazer a análise, tá bom? E aqui a gente vai medir tensão de dreno, só para ver se está mudando alguma coisa ou se temos uma tensão fixa, tá? Ó, eu soldei essa barrinha de terminais lá no dreno do MOSFET, ó. Beleza? Aqui na ilha de solda do dreno do nosso MOSFET, chaveador. E agora a gente vai analisar o que está acontecendo na tela do nosso querido osciloscópio. Bom, vamos lá então. Aqui é o canal número 2, tá? Então eu vou desligar aqui o canal número 1 nesse momento. Desliguei o canal número 1 e vamos ligar o nosso querido canal número 2, ó. Olha lá que bacana, tá? Vou pegar aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Eu deixei aqui 100 volts por divisão, tá? E apareceu uma linha. Ó, apareceu uma linha. E aqui, ó, conforme você tá vendo, ó, pegou uma divisão, duas, ó, quase 200 volts, ó. Tá vendo? Quase 200 volts. Então eu vou aqui no botão Measure do osciloscópio. Nós vamos medir no canal número 2 a tensão máxima e o VAVG, que é a tensão média, tá? Olha lá que legal. Quanto que está mostrando na telinha do nosso osciloscópio, meus queridos? 180 volts, ó. Uma linha contínua, não muda. O que mostra que o nosso MOSFET, como eu falei para vocês, está desligado, ó. Olha lá, que interessante. Totalmente desligado o MOSFET. Xiii, não tem rajada, não tem nada. Se ele está desligado, a fonte pode estar sem partida, né? E a gente vai matar agora essa análise medindo a tensão de gate, tá? Então eu vou desligar aqui, ó. Desliguei, hein? Agora eu vou medir o nosso querido gate. Vamos lá, ó. Então tensão de gate lá em cima, ó. Não precisa ligar a garrinha de jacaré de novo, porque a garrinha de jacaré, a nossa referência negativa da garrinha de jacaré, ela é única para todos os canais são todos interligados, a referência negativa. Uma vez que você ligou uma, não precisa ligar as outras, tá, pessoal? Não esqueça disso, tá? 5 volts por divisão, ó. E a tensão, vamos medir aqui o Measure. Canal número 1, V máximo. Olha lá. V máximo. Milivolts, né? 0 volts. Vamos deixar aqui, ó, uma escala de tempo bem lenta, ó. Bem lenta, olha lá, ó. E não tem nenhuma rajada, nem impulso, tá vendo, gente, ó? Nada está acontecendo no gate do MOSFET, ó. Nada. E o MOSFET está sempre cortado, ó. O dreno dele sempre absorvendo toda a tensão, tá? Então isso indica que a fonte não está em proteção, não tem rajada, não tem curto na saída. Se tivesse curto na saída, estaria aqui, né, rajadas aqui, de pulso aqui, ó. No gate, no dreno, e para, rajada e para, não tem nada. Então isso aqui indica que é nosso, só com essa medição simples, com o osciloscópio. Imagine, você com o osciloscópio na sua mão, você mede a tensão de dreno, e aí você já consegue pegar que o CI está sem partida, né? A fonte está sem partida. Bom, como a fonte está sem partida, o que a gente tem que fazer agora? Analisar o VCC do CI, tá bom? Beleza? Então eu vou desligar o canal número 2, ó, vou desligar o canal número 2. Apertar aqui para desligar. Aí, só vai ficar o canal número 1, porque é o suficiente, tá? Vou desconectar aqui, ó. Desconectei. A garrinha de jacaré eu posso manter aqui sem problema nenhum, que é a mesma referência aqui para o canal número 1, beleza? E agora, analisando o esquema, você tem que medir qual é a tensão de alimentação do nosso circuito integrado, tá? O nosso CI chaveador, ó, vou desconectar aqui um pouquinho, vou tirar aqui o chapéuzinho, pra gente usar aqui, ó, só a pontinha de medição, tá? Sem chapéuzinho agora, porque como é um CI SMD, é difícil enganchar lá na placa, tá? O nosso CI, ele tem 6 terminais e o pino de alimentação é o pino número 5, tá? E esse pino número 5 tá aqui, ó, é esse carinha aqui, ó.
E ele, ó, vem, tá ligado aqui, ó. Olha que legal, ó. Então tem alimentação, não sei, tem, ó, 17 volts. Tem alimentação. Então por que que não tem pulso? Por que ele não funciona? Ele está alimentado corretamente. Estranho, né, pessoal? Então tem alimentação. Se tem alimentação e ele continua desligado, pode ser que alguma pino de proteção dele esteja ativado. Então vamos medir o brownout. Lembra que é aquele pino que eu falei para vocês que mede como é que está a tensão de entrada da rede. Ele pega uma amostra do que está acontecendo na rede. Tá bom? Ó? Beleza? E aí a tensão, ó, vou até aumentar o número de volts aqui por divisão, para vocês entenderem, ó. O brownout, ele pega aqui, ó, nesse primeiro resistor aqui, ó. No primeiro resistor lá tá pegando, ó, um V máximo de 180 volts. Que ele pega aquela amostra que eu falei para vocês, ó. Então, ok, 180 no primeiro, vai ter uma queda de tensão no primeiro resistor, ó. Caiu para 130 na entrada do segundo, que vai cair para 100 volts, 110 no terceiro. E tem que ter uma última queda no último resistor de 100K para chegar no brownout para ele fazer a medição, ó. Medir lá no pino, tá, pessoal? Lá no pino, ó. Agora, como a gente está medindo a tensão muito baixinha, o que eu vou fazer? Eu vou trocar os 100 volts por divisão para uma tensão bem próxima a 1 volt só por divisão. Então, isso é muito importante, essa sacada que eu vou te mostrar agora aqui é muito importante, pessoal, que é a seguinte, tá? Sempre quando você vai medir uma tensão alta, você coloca uma escala alta de medição de tensão por divisão no osciloscópio. Se você vai medir uma tensão muito baixinha, para você medir com precisão, o volts div, a tensão por divisão, deve ser baixinha também, tá? Então, por exemplo, ó, tava lá 100 volts por divisão, medi aqui a entrada, ó. Opa, deu 180, medi no outro, 130, medi no outro, 100. Mediu lá no pino do brownout, lá no pino número 3. E deu 1 volt, pô, se você vai medir 1 volt, não faz sentido deixar em 100 volts por quadradinho, 100 volts por divisão, tá? Então nós vamos descendo, ó, descendo. Ó, deixei 1 volt por divisão aqui no osciloscópio, ó. E ao invés de ele medir 1 volt, conforme eu estava marcando, ele mostra 40 mili. Ou seja, quer dizer que no pino brownout está chegando 40 mili. 40 mili é a mesma coisa que 0 volt. Então está chegando aproximadamente 0 volt no brownout protection. Se está chegando 0 volt nele, ele está entendendo como se a rede estivesse muito baixa. Isso pode estar desligando alguma coisa no circuito, ou o CI pode estar com alguma falha. Meus queridos, então neste momento, nós vamos medir a resistência do pino de brownout, que é onde está dando uma tensão de 0 volt, e tinha que ter uma tensãozinha ali, tá? Dele para o negativo, para ver se existe alguma fuga, algum curto, uma baixa resistência dele para o negativo que possa estar demonstrando que o CI esteja queimado ou alguém que está interligado a ele possa estar apresentando um mau funcionamento, tá? Beleza? Então, como que a gente vai fazer essa medição? Vou pegar o meu multímetro de bancada, ó. Vou trocar aqui para a escala, então, de... Vou colocar aqui na escala de continuidade, só para vocês ouvirem o bip. Se apresentar algum tipo de curto ou fuga, tá? Então, vou pegar aqui o negativo, pode ser qualquer negativo, tá? Então, por exemplo, aqui tá tudo descarregado já os capacitores, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui é o negativo, ó, tá? E aqui eu vou medir, então, lá no pino de brownout, que é o pino número 3, ó, que tá ligado aqui, né, ó. Eu soldei uma barrinha de pinos aqui para mostrar o teste aqui para vocês, ó. Tá dando continuidade, tá vendo, ó? Mas não é 0 ohms. Preste atenção que não é 0 ohms, ó. Ó, tá dando 3 ohms, percebe? Então está apresentando uma baixa resistência do pino de brownout. Ah, professor, mas eu quero medir lá no pino do CI. Então é aqui, ó, pino do CI. O pino 3, ó, que é esse aqui, ó. Pino 3. Em relação ao negativo. Aqui, ó. Ó. Poderia ser em relação ao negativo do próprio CI, tá, pessoal? Ó. Então, o que foi constatado aqui, gente? Que existe uma baixíssima resistência. O BIP, ele acontece em resistências baixas, tá? Não necessariamente em apenas 0 ohms, tá? Vou trocar aqui a escala para medição de ohms. 2 fios, tá? Para a gente medir, então, a resistência do pino, com mais precisão ainda, tá?
Então, resistência do pino ao negativo. Olha lá. 3 ohms. Num pino de medição de sinal, pessoal, num pino de entrada de sinal, de um CI digital, a impedância de entrada, a resistência de entrada dele é altíssima, tá? Quilo-ohms, mega-ohms. Ou seja, se nesse pino aqui, nesse ponto do circuito, está apresentando 3 ohms, existe uma fuga. Não é um curto-circuito perfeito, o curto-circuito perfeito é 0 ohms, tá? Mas existe uma fuga, uma baixa resistência dele para o negativo, mostrando que ou o CI está com falha interna, queimou um trecho interno do CI chaveador da nossa fonte chaveada, tá? Ou alguém que está conectado a ele está com defeito. E é isso que a gente tem que, com assertividade, detectar agora. A palavra-chave desta Masterclass é Rigol. Então você deve anotar a palavra-chave número 1 desta aula maravilhosa da Semana do Técnico Rigol, onde você está aprendendo eletrônica do zero, arruma faixa preta usando multímetro de bancada, osciloscópio e muito mais, para poder concorrer aos instrumentos da Rigol no final do evento, tá bom? Então, Semana do Técnico Rigol, palavra-chave número 1, Rigol. Combinado? Vamos que vamos. Vamos para cima. Lembra que você tem que saber todas as palavras-chave de todos os professores para poder concorrer aos equipamentos, tá bom? Meus queridos, chegamos então agora num momento crucial e muito importante da nossa Masterclass, deste curso maravilhoso, onde, medindo a resistência elétrica do pino de BNO, o brownout, dele até o negativo, está dando uma resistência muito baixa, 3 ohms aproximadamente, né? Então isso aí caracteriza o quê? Uma fuga, uma baixa resistência, um mau funcionamento desse bloco interno do CI. Então muitas pessoas acham que os CIs eles só entram em curto totalmente, né? Queima, né? Estoura totalmente dentro dele. E, na verdade, não é 100% das situações assim. Tem situações que o CI ele tem a sua região interna semicondutora danificada apenas uma partinha e o resto pode continuar operante. Pode fazer um teste aqui com o método Kelvin 4 pontas, que daí você pega uma tensãozinha bem baixinha. Então, por exemplo, lá 1 volt, 2 volt, tá tudo bem. Nesse pino aqui, tá tudo bem para ele poder fazer o funcionamento. No máximo 3 volts, tá? Não pode passar disso aí também. Uma correntezinha lá de 100, 200, 300 mA no máximo. E aí você vai testar qual ponto aqui, ó. Você vai aplicar o método Kelvin 4 pontas aqui, no pino 3, no resistor e no capacitor para ver onde dá a menor tensão e onde der essa menor tensão é o ponto com fuga baixa resistência, tá bom? Vamos ver isso na prática agora. Vamos para cima. Então você vai pegar a sua fonte de bancada. Aqui eu estou usando a DP932A da Rigol, fonte espetacular da Rigol. E vamos lá, ó. Você vai colocar no método Kelvin 4 pontas a tensão baixinha, 1, 2 volts no máximo, tá? Não precisa mais do que isso, ó. E essa, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2 volts, tá bom? E essa tensão não pode ser maior do que aquela malha ali suporta, senão você pode queimar o componente no método Kelvin, tá? E a corrente aqui de no máximo 300 mA. Tá bom? O que vai acontecer? Quando você colocar no ponto em fuga, a fonte vai tender a zerar a tensão e a corrente vai ficar máxima. Então, por exemplo, pensa aqui, ó. Se a corrente no ponto de fuga que vai circular vai ser 300 mili, 300 mili, qual que é a resistência que estava dando mesmo? 3 ohms, né? 300 mili vezes 3 ohms vai dar 0,9 volts, mais ou menos, no ponto, tá? Que daí você, no método Kelvin, que a gente também ensina na plataforma eletrônica fácil para você, a corrente que passa pelo ponto em curto ou fuga é a mesma, e aí ela vai passando pela resistência, R vezes I, dá a tensão, né? Resistência de 3 ohms vezes a corrente fixa de 0,3 ampere, dá 0,9 volt e o ponto que fica a menor tensão é o ponto que o componente está queimado no circuito. O componente está queimado, danificado na placa, tá? Olha lá o que acontece, ó. Zero a tensão e a corrente fica fixada em 0,3 e esse 0,3 passa no ponto em curto ou fuga na placa eletrônica, tá? E é isso que vai acontecer agora na prática para vocês. Vamos para cima! Vamos lá então, meus queridos, método Kelvin 4 pontas montadinho. O que a gente vai fazer? Ó, vamos fixar a ponta preta, tá? Então, ponta preta no negativo, que é aqui o pino número 1, ó.
fixa, ponta negativa, e a gente vai variar os pontos agora de positivo, tá? Então vamos começar com o pino número 3 para ver o que vai acontecer, ó. Vamos lá? Ó, 963 milivolts, tá? Mas vamos fazer um teste aqui importante para você entender, ó. Então 2 volts, né, no ponto que não tem fuga. Note a primeira medição que vai aparecer quando eu encostar, ó. 962 milivolts começou. E aí, tá vendo que a tensão começa a subir? Isso aqui dá aquela impressão que quando você coloca corrente num capacitor, que ele vai carregando, vai subindo a tensão sobre ele, ó. Então começou em 962 milivolts, ó. Vou tirar de novo. Vou tocar de novo no CI, ó. Presta atenção, ó. Olha lá, 962, 963, percebeu? Foi o início, ó. E vou tirar. Isso aqui é característico do ponto em fuga, tá, pessoal? Quando você faz o teste em fuga, é característico que quando você meça lá, a tensão pode começar a ir subindo gradativamente se tem capacitor na linha. Porque daí você está injetando uma correntezinha na malha e os capacitores que estão ali em paralelo, eles podem ir carregando e subindo um pouquinho a tensão, tá? Então, ó, ponto negativo lá no pino 1, vou tocar de novo, presta atenção, ó, que é o ponto crucial da aula. 956, percebeu? Começou, ó, teste, ó. 956. Tá vendo? Olha lá. E aí vai subindo. 972, ó. Tá? Beleza. Agora vamos tocar no capacitor. E vamos ver o ponto de partida, tá? Presta atenção, ó. 959, percebeu? Então, começou um pouquinho maior do que o 956 que a gente tinha medido. Ó, vou medir de novo, ó. Presta atenção, ó. 958, tirei. Vamos lá então, ó. De novo. Olha lá. 949 milivolts. E tocando no capacitor. 953 milivolts. Então veja, pessoal, que a diferença é nos milivolts, tá? É nos milivolts a diferença. Então, o que você tem que ficar ligado no Kelvin 4 pontas? Que o ponto de partida, quando você faz análise de fuga, em milivolt vai dar sempre menor no ponto da fuga e maior no ponto que não está em fuga. Tá, ó, 980 milivolts. Vamos medir lá de novo, que é o ponto crucial da aula, ó. 957, ponto de partida no capacitor. 959, diferença de 2 milivolts, pessoal. É isso mesmo, tá? Beleza? Ah, professor Rodolfo, quero ver uma diferença maior. Então você tem que subir um pouquinho a corrente. Tem que subir um pouquinho a corrente, tá bom? Então, vou tirar o Kelvin 4 pontas aqui um pouquinho. Eu vou subir a corrente de 0,3 para meio ampere, para você ver a diferença, tá? 0,5 ampere no teste do Kelvin 4 pontas agora. Se eu subir a corrente para 0,5, 0,5 ampere vezes 3 ohm, ele vai dar 1,5 volt, é o ponto de partida, tá, pessoal? E tem que tomar cuidado para essa tensão não passar a tensão da malha também, tá? Ó. Então, fixa o ponto negativo. Então, o nosso ponto de partida vai ser acima de 1,5 milivolt, 1,5 volt agora. Presta atenção, tá? Ó. Vamos lá? CI tem que dar a menor tensão, então. 1,82. Tirei. Vou colocar de novo, ó. 1,79 deu agora no CI, ó. O menor valor, 1,79. Vou tirar. Vou colocar de novo, ó. 1,77, vou tirar e vou colocar de novo, ó. 1,76, 1,76 deu agora. Vamos ver no capacitor. Olha lá, 1,82, tá vendo? 1,87, ó. Então, qual que está dando o menor valor no CI?
Qual que está dando o maior valor? No capacitor. Então, o ponto de menor valor de tensão é o ponto em fuga, gente. Tá? Beleza? Nesse caso, então, o nosso CI, a região de brownout dele está em fuga. Defeito difícil, hein, pessoal? Defeito muito mais difícil do que pegar um curto na placa, um curto perfeito. A fuga é sempre mais difícil do que o curto, tá? Então o CI está com defeito e o capacitor não está com defeito. E um ponto que mostra pra gente, já que o capacitor não está com defeito, nesse caso, é que mostra-se o que na malha? Um carregamento, né? Uma subidinha de tensão gradativa. Então mostra que a corrente está indo pro capacitor, está fazendo a tensãozinha subir na malha. Então isso já mostra que não é o capacitor com defeito, então nesse caso é o CI. Então nós vamos tirar o CI, soldar um novo, e aí vamos ver então se a placa voltará de volta à vida. Tchan, 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 tchan. Vamos pra cima. Você tem que fazer um teste depois para confirmar se você acertou na sua decisão, certo? Então aqui está o CI, ó, que a gente acabou de remover da placa com ar quente. Aqui está o local que ele estava soldado. E agora o que a gente tem que fazer então? Entre o pino 3 e o negativo, antes tinha uma resistência de 3 ohms, o que mostrou a fuga para nós, né? Tá? E lembra que desse pino para o negativo tem aquele resistorzinho lá de 110K? Então, se eu medir da ilha de solda do pino 3 ao negativo agora, já não pode dar 3 ohms mais, vai ter que dar aproximadamente o 100K do resistor, o que mostra que a fuga foi embora. Se a gente medir e der 3 ohms de novo, quer dizer que a fuga não estava no CI e a fuga está então no capacitor. Então vamos comprovar isso na prática agora. Multímetro de bancada na medição de resistência 2 fios. Vamos lá, ó. Então o nosso CI está aqui, ó. Pino número 1, pino número 3. Pino número 1 é negativo, então a ponta preta no negativo, para medir essa resistência, placa sem energia. Ponta vermelha no pino 3. E olha lá que beleza, resistência de 109,6K. Que deve a mesma coisa que 0,109 mega, né, pessoal? Então 109,6 kΩ. Resistência de 100K, perfeito, top de linha, show de bola. Se eu medir no capacitor, até o negativo também vai dar a mesma coisa. Olha lá, vai dar o 110K, ó. Perfeito? Tá? Então, realmente, o componente removido é o problema da nossa fonte chaveada até então, né? Olha lá que bacana a resistência entre os pinos 1 e 3 do CI, ó. 3,19 ohms. Então, realmente, entre os pinos 3 e 1, que é o brownout e o negativo, é que estava a fuga e o nosso CI, então, que estava com defeito. O que a gente vai fazer? Soldar outro CI no lugar, ligar a fonte chaveada de novo, fazer o mapeamento com o osciloscópio, para que a gente, então, possa comemorar esse reparo de forma show de bola e verificar se a fonte voltou a funcionar de forma top de linha. Vamos para cima! Meus queridos, neste momento, então, depois da troca do nosso circuito integrado, chegou o grande momento da gente medir a tensão de saída da nossa fonte, né? Eu já fiz a energização aqui através da lâmpada em série, bonitinho, para a gente descobrir, então, se estão saindo ou não os 12 volts aqui no conector de saída. Perfeito? Vamos lá então, ó, aqui é o negativo, aqui é o positivo, multímetro de bancada já na escala de medição de VDC, tensão contínua. Vamos lá então, negativo aqui na barra de pinos do negativo, soldado no conector de saída aqui da nossa fonte chaveada, positivo no positivo, e tá lá, galera, show de bola, top de linha e sensacional. Os nossos queridos 12 volts saindo de forma maravilhosa. Então o defeito foi exterminado com
sucesso graças a uma análise ultra mega completa com osciloscópio, multímetro de bancada, análise de curto, análise de tensão de gate, tensão de dreno, análise de brownout protection, perfeito? E agora o que eu vou fazer? Eu vou plugar o meu osciloscópio aqui. O que você vai começar a perceber? Ó lá, ó. Que já estão aparecendo pulsos sensacionais de disparo do gate. Olha lá que bacana, né? Beleza? Por enquanto a fonte ela tá sem carga, pessoal. Então por isso que os pulsos eles estão muito espaçados. Já eu vou ligar a carga eletrônica aqui para você analisar como isso aqui muda drasticamente, tá bom? Mas tem pulso de gate, o que é o mais importante nesse momento, mostrando que o CI já está controlando o gate do MOSFET chaveador aqui da nossa fonte chaveada, tá? Então, enquanto tem pulso de gate, ó, o gate subiu para positivo, ativou o nosso querido MOSFET chaveador. Então, o MOSFET saiu da posição de aberto, entrou em saturação, conduziu. No momento que o gate é desabilitado, o nosso querido MOSFET ele volta para a região de corte e recebe aqui uma tensão, que é uma tensão induzida do próprio transformador Chopper. Tem uma influência aqui de indutância de dispersão, entre outras coisas que a gente ensina no curso de fonte chaveada do Eletrônica Fácil aqui para vocês, tá? E depois, quando o nosso querido gate volta a ser ativado, o MOSFET entra em saturação de novo, certo? E assim sucessivamente. Nesse momento, eu vou ligar uma carga aqui na saída da nossa fonte de aproximadamente 1 ampere de corrente. E aí vocês vão ver o que vai acontecer com esse trem de pulso que está aparecendo aí na tela. Olha lá que bacana, olha só que diferença brutal, estão vendo, gente? Então, ó, sem carga, olha lá. Pouquíssimos pulsos. Com carga na saída da fonte. Vou ativar a carga aqui novamente. Ó. Olha lá o que acontece. Ó. Perfeito? Esse modo aqui de saída, quando não tem carga, é chamado de modo burst. Modo burst. Modo burst é um modo de economia de energia da fonte chaveada, onde ela só emite os pulsos mínimos possíveis para que a tensão lá de saída fique estabilizada, já que o consumo de corrente é quase zero. Então ela não fica com potencial máximo de chaveamento, com múltiplos ciclos, certo? Preenchendo toda a linha do tempo. Não, ela só vai chavear ali em poucos momentos só para manter a tensão estabilizada lá na saída, tá? Beleza? Quando entra a fonte em plena carga, quando tem consumo, olha lá o que acontece, ó. Aí você tem um chaveamento brutal para que a fonte dê conta de fornecer exatamente toda a carga, toda a corrente lá na saída do nosso sistema, tá? Então aqui em cima, ó, eu vou apertar aqui canal 2, vou descer um pouquinho o canal 2. Vou apertar aqui canal 1, vou descer aqui um pouquinho o canal 1, tá? Vou pegar o trigger aqui, ó, vou colocar sobre o nosso querido canal número 1, olha lá, ó. Que bacana, tá? Olha como já estabilizou muito mais o sinal na tela pra gente. Perfeito, meus queridos? Olha lá que beleza, ó. Então aqui a gente tem tensão de gate e tensão de dreno, de forma maravilhosa. Vamos agora então, pessoal, fazer as medições aqui, ó, lá da nossa malha do brownout, para vocês verem a diferença de tensão que vai ficar lá no pino do nosso CI, tá? Então, ó, mais uma vez, logo lá na entrada do primeiro resistor 160 volts, na entrada do segundo resistor 90 volts, entrada do terceiro 47 volts. Agora eu vou diminuir o volts por divisão aqui, para a gente medir lá no pino do nosso CI, para vocês verem quantos volts que ele está recebendo quando ele não tem fuga. Olha lá que bacana, ó. Olha lá. Estão percebendo, pessoal? Que show de bola, ó. Olha lá. Então veja que ele está medindo a tensão que pode chegar até 4, 5 volts, ó. Perfeito? Para que ele detecte então que existe um sinal da rede e que então o CI pode trabalhar tranquilo para controlar a fonte chaveada, para ela funcionar de forma maravilhosa, totalmente diferente do 0 volts que a gente tinha medido anteriormente.
Beleza, meus queridos? Então, neste momento, a gente pode considerar que a nossa fonte chaveada foi reparada com sucesso, graças ao trabalho em conjunto do conhecimento que você tem que dominar o circuito, mais análise com multímetro, mais análise com osciloscópio, mais método Kelvin 4 pontas, mas tudo isso que o Eletrônica Fácil entregou, usando os melhores equipamentos do mundo de medição, que são os equipamentos da Rigol. Meus queridos, eu gostaria que vocês, então, nesse momento, pensassem o seguinte, tá? Faça essa pergunta para si mesmo, nesse momento deste curso, desta aula maravilhosa, tá? Como seria possível a gente analisar com qualidade se o circuito integrado da fonte chaveada estava mandando pulso no gate ou não, se ele estava controlando o dreno do MOSFET ou não, se ele estava recebendo algum tipo de sinal, algum tipo de amostra de sinal lá no pino de brownout, sem a utilização do nosso querido osciloscópio. Como que graficamente, ou necessariamente falando mesmo, você conseguiria ver e analisar se esse aí está funcionando ou não, se existe algum sinal de vida de chaveamento, se o primário da fonte está respondendo ao que precisa acontecer para que exista um sinal lá no secundário, sem uma análise criteriosa com o osciloscópio. Chega um momento, pessoal, que começa a ficar muito difícil você depender apenas do multímetro. Cada equipamento tem o seu papel fundamental. O multímetro é excelente para medir resistência, para testar diodo, para medir tensão contínua, tensão alternada, né, corrente, etc. Só que quando você precisa fazer análise gráfica, você precisa analisar sinais em alta frequência, você precisa ver um sinal da forma mais qualitativa possível para ver se corresponde à sua expectativa, corresponde ao que tem que acontecer na fonte chaveada ou em outros circuitos também. Precisa decodificar algum protocolo, I2C, SPI, RS232, numa placa eletrônica, protocolo CAN aí na área automotiva, né? Chega uma hora que você não consegue avançar sem ter o osciloscópio. E, infelizmente, o que você tem que entender? Ou, felizmente, você tem que entender que no médio e longo prazo, não precisa ser agora, mas no médio e longo prazo, se você quer fazer a análise de defeitos avançados nas placas eletrônicas, uma hora ou outra você vai precisar turbinar sua bancada com um osciloscópio para que você possa encontrar os defeitos que a maioria não encontra. Por não ter duas coisas, tá? Primeira coisa, para você achar qualquer defeito em placa, você precisa ter conhecimento. Isso é a base para qualquer coisa, vocês aprenderam agora o conhecimento. Sim ou não? Não foi top essa aula? Deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários, tá? Então a primeira coisa é ter conhecimento e a segunda é instrumento. Então a primeira conclusão é que sem conhecimento você não vai chegar longe. Então a coisa que você precisa mais buscar é conhecimento. E a segunda é, se você tem muito conhecimento, só que chega uma hora que você precisa fazer análise do defeito e não tem instrumento, como o DH802 aqui da Rigol, por exemplo, para fazer toda a análise gráfica dos sinais que a gente mostrou aqui no vídeo e que os demais professores vão mostrar no evento também não vai ficar completo. Então, se faltar conhecimento é ruim, se faltar instrumento também é ruim. Então, o que você tem que colocar na balança? O seguinte, muitas das vezes você está perdendo um monte de oportunidade que vai te dar um monte de grana a mais no bolso e que você não consegue abraçar porque não tem instrumento. Já aconteceu de você acabar descartando uma placa, não conseguindo reparar uma placa porque você não achou o defeito? Já aconteceu com você? Escreve já aconteceu aqui no campo de comentários. Muitas das vezes, com uma análise com osciloscópio, você encontraria o defeito, você automaticamente faria a manutenção e colocaria muito mais dinheiro no seu bolso. E se junta todas essas manutenções que você perdeu ou deixou de fazer, ou que você deu para outra pessoa, terceirizou para outro parceiro fazer, já teria pagado 2 osciloscópios ou outros instrumentos também. Então, o que eu faria se eu fosse você? Se você ainda não tem um osciloscópio, e a partir dessa aula e do que a gente compartilhou com vocês, que os outros professores vão compartilhar também, analise com carinho a Black November da Rigol, de todos os distribuidores da Rigol, tá? Porque assim como o DH802, o multímetro DM858, os instrumentos que a gente usou aqui, vai estar tudo numa promoção surreal e eu compraria parcelado na maior quantidade de vezes possível,
Porque daí você vai pagar uma parcela bem baixinha, e pagando essa parcela baixinha com o instrumento na sua bancada, você já vai fazer reparo, você já vai avançar no mundo da eletrônica, e o próprio reparo que você vai fazer paga o próprio instrumento. E isso vai te dar muito mais oportunidades e vai abrir um horizonte espetacular para você no seu dia a dia. Eu, se eu estivesse começando, assim como você que está me assistindo aqui, não compraria à vista, porque você vai se descapitalizar muito. Eu parcelaria, faz o reparo, já vai pagando a parcelinha e vai para cima. E aí cada vez vai melhorando mais a sua bancada gradativamente, tá? Ah, professor, mas eu tenho dinheiro para pagar à vista. Então manda bala, tá tudo bem. Legal? Mas o mais importante é que esse conteúdo, esse curso tenha aberto a sua mente da importância que ter um instrumento de medição de qualidade vai fazer total diferença para que você possa encontrar mais defeitos, fazer análise de mais circuitos que você vai ficar impossibilitado de fazer se não tiver aí na sua bancada um osciloscópio de qualidade. E quando a gente fala em qualidade, a gente lembra da Rigol. Você curtiu essa aula, gente? Já deixa a hashtag aula top aqui no campo de comentários e também a hashtag Rigol top. Rigol top aqui no campo de comentários. Por quê, pessoal? Eu não conheço nenhuma outra empresa que crie eventos assim como a Rigol para ensinar gratuitamente eletrônica para você, reparo de placa eletrônica para você. E é só a primeira aula, vem aula de notebook, MacBook, iPhone, Starlink, videogames, a nossa análises sensacionais estão chegando com o time faixa preta que a Rigol trouxe. E a Rigol faz tudo isso com muito amor e carinho, sem cobrar absolutamente nada, para que você possa ter a melhor experiência de aprendizado possível, o maior aprendizado, a maior evolução, a melhor garantia de conteúdo faixa preta é a Rigol que traz aqui para você. E eu não conheço nenhuma outra empresa no Brasil que faz esse tipo de trabalho, então parabéns aí para a Rigol Technologies. Deixa a hashtag obrigado Rigol, porque é só a primeira aula de muitas que a Rigol está trazendo gratuitamente aqui para você. Inclusive a próxima aula do professor Edson, do Laboratório dos Notebooks, então ele vai ensinar você a como buscar defeitos, fazer análise em notebook usando osciloscópio e outros instrumentos de medição também. Já já essa aula começa às 8h20 da noite. Fechou? Então fica ligado no grupo VIP, fica ligado em todos os canais, se inscreva em todos, participe em todos, tá bom? Troque ideia com todos porque você vai aprender demais. E não esquece que se você não está inscrito ainda na Semana do Técnico Rigol, o primeiro link está aqui na descrição do vídeo, você faz a sua inscrição gratuita, clica no link, vai lá no site, faz a sua inscrição, entra no grupo VIP. Não esqueça de anotar a palavra-chave que eu já falei para você no meio dessa aula, pelo amor de Deus, porque você tem que acertar todas as palavras-chave para poder concorrer ao osciloscópio e outros equipamentos da Rigol que serão sorteados no final do evento, tá? E também, se você quer turbinar, então você viu usando o osciloscópio DHO 802, osciloscópio, gente, não precisa mais do que isso para você dominar a manutenção de fonte chaveada. Análise da maioria dos equipamentos, osciloscópio 70 MHz, 2 canais, já vai resolver demais. Tela touch, saída HDMI, decodificação de protocolo, 12 bits de resolução vertical, pelo amor de Deus. Fonte externa, né, alimentação com USB tipo C, consegue alimentar inclusive por power bank, tá? Não precisa mais do que ele e eu tenho certeza que ele está na promoção da Black November da Rigol, onde todos os distribuidores da Rigol prepararam o melhor desconto possível do ano para que você possa comprar esse equipamento, turbinar ele na sua casa e replicar os conhecimentos que você aprendeu aqui comigo e vai aprender com os outros professores também. Combinado, meus queridos? Então, primeiro link na descrição, se inscreva gratuitamente na Semana do Técnico Rigol. Quer adquirir o seu Rigol no melhor desconto do ano? DH802, equipamentos que eu usei aqui. Segundo link, você vai lá e chama o distribuidor no WhatsApp. Então tem a RCBI, a Raiz, a Rindac, a RioLink, tem a Omni, nossa, todos os distribuidores da Rigol estão nesse link, no segundo link aqui, tá? Quer comprar esse equipamento? O que você faz? Chama a galera no WhatsApp e fala, ó, vi lá no Eletrônica Fácil, vi no canal do professor Edson Laboratórios Notebooks, do Rogério, do James, do Tiagão, né, do Thiago Nerd, de todos os professores que estão participando, do Burgos, né? Todos os professores do Lucas Alan, cara show de bola aí. E eu quero comprar o meu Rigol, qual que é o descontão que você vai me dar? Ele me prometeu, hein? Então fala lá que eles vão fornecer esse desconto show de bola pra você, tá bom? Excelente Semana do Técnico Rigol pra você. Tamo junto, confira a próxima aula do professor Edson, que tá chegando por aí. Excelente conteúdo pra vocês, vamos que vamos. Todos os links, like, inscrição no canal, tudo aqui embaixo pra você. Vamos que vamos, vamos pra cima. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau.